Oi, crianças, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos começar então com a nossa avaliação de matemática, tá? Lembrando que vocês podem fazer pelo link, igualzinho a de português, tá? Ou na prova física que vocês estão aí, tá? O que for mais fácil. A professora, se ela pudesse, ela pediria sempre para que vocês fizessem pelo link, porque é mais fácil, certo? Mais fácil para realizar a correção. Fica mais fácil, vocês conseguem fazer com tranquilidade, tá bom? A única coisa que vocês vão precisar ou do computador ou do celular do papai e da mamãe para fazer a atividade, tá? Então, a Pro hoje vai fazer aqui. Aqui vocês vão completar bonitinho, se for de papel. Se não for, se for pelo link, é a mesma coisa. Precisa colocar nome, tá? Precisa colocar o número e precisa colocar o segundo ano E. No caso aqui, vocês precisam colocar aqui, ó, turma, segundo E, a data que vocês estão fazendo a prova, que é hoje, que é hoje, dia 11/8/2020, o nome da escola e o seu nome. De preferência, como a professora sempre ensina, é o nome completo, ok? Então, vamos lá? Na questão 1, só um minutinho. Na questão 1, na P aqui de matemática, a Pro vai falar esses números aqui. Desculpa. O Daniel e o Pietro estavam brincando de sortear números e marcaram numa cartela. O Daniel, ele sorteou os números 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Faça um X nos números que Daniel sorteou. Então, vejam bem. Aqui tem um quadro, uma cartelinha com os números de 1 a 30. Vocês devem marcar um X nestes números que estão pedindo aí. Número 5, número 10, número 15, número 20, número 25 e número 30, tá bom? Faça um X ou pode até pintar o quadradinho. Pega o lápis de cor que vocês gostam e pintem o quadradinho com estes números, ok? Próxima questão. Questão 2. Lembre-se, eu prefiro que vocês montem a continha em todas as atividades que aparecem contas para fazer, tá? Como assim para montar a continha? Colocar a continha no quadro, valor de lugar, desenho, unidade, um número em cima, um número embaixo, ou somar ou subtrair, dependendo do que a conta pedir. Tá bom? Eu prefiro que vocês façam aqui. Vejam que tem espaço, né? Para que você possa resolver a questão aqui. Então, resolva deste jeito. Faça o quadro, valor de lugar. Ou, se você não conseguir, faça os palitinhos, mas tente fazer corretamente, tá bom? Para que você não corra o risco de errar. Errou um número, errou toda a questão, tá bom? Então, a Pro agora vai fazer a leitura para vocês desta situação problema. Presta bastante atenção no que o problema está pedindo, para que você saiba se é de menos ou de mais essa situação problema, tá bom? Cláudia fez um almoço de Páscoa e convidou 31 amigos. Na festa faltaram 10. Quantos amigos compareceram? Então vejam, ela convidou 31, faltou 10. Quantos amigos compareceram? Pro, como eu faço essa conta? Você pode montar a continha aqui, ou você pode fazer o total e ver quantos faltaram, certo? Então, lembre-se, quando eu tenho o total aqui, ó, ela convidou total, 31. Imagine você convidou 31 amigos para ir na sua festa, mas faltaram 10. Quantos amigos foram naquele dia? Você vai circular ou pôr um X na resposta certa. Não esqueça de usar esse espaço aqui para resolver essa questão, tá? Não quero que peça ajuda, quero que faça sozinhos, tá bom? Próxima questão. Questão 3. Na gincana do Clube Morungaba, a equipe verde tem 32 jogadores. E a equipe azul, 26 jogadores. Quantos jogadores faltam para que a equipe azul tenha a mesma quantidade de jogadores da equipe verde? Lembra que nós já fizemos muitas situações problemas deste jeito? Aqui você vai colocar o número que responde à questão, o número correto aqui dentro.
Aqui você pode usar esse espaço para você fazer a continha ou armada ou a continha do desenho das equipes. Uma equipe tem 32, a outra tem 26. Quantos jogadores essa equipe que tem 26 precisa chamar mais para ficar com a mesma quantidade que essa, 32? Eles têm 26. Quanto falta para que eles tenham 32? Ou seja, pensem só, nós vamos fazer uma competição, certo? Aí, a nossa turma tem 32 alunos. A outra turma tem 26. Quantos colegas eles precisam chamar a mais, certo? Para que este número 26 fique igual a este 32. Tá bom? Como você pode fazer isso? Você pode fazer, se você não conseguir fazer a continha em pé, que a professora prefere, a continha aqui, você pode fazer os desenhos. Ou, se você achar mais fácil e simples, conta de cabeça, tá bom? Aqui é o espaço para você resolver a questão. Aqui eu quero o resultado. Quantos jogadores da equipe verde é necessário para ficar aqui com a mesma... Quantos jogadores faltam para que a equipe azul tenha a mesma quantidade de jogadores da verde? Aqui você vai pôr o resultado, certo? Combinado? Aqui o espaço para resolver. Próxima questão. Questão 4. Na aula, o professor Rubens pediu aos alunos que utilizassem a régua para medir diversos materiais escolares. Nós também usamos régua, né? Usamos barbante, fizemos várias atividades usando as medidas de comprimento. Então, vamos lá? Giovanni mediu o lápis e Julie mediu a lapiseira. Então, vejam bem, observem. Aqui, a medida do lápis. Estão vendo? Daqui até aqui. Agora, vocês vão responder a questão, tá? E da lapiseira. Da lapiseira vai daqui até aqui. Quantos centímetros a lapiseira de Julie tem a mais do que o lápis de Giovanni? Então, vejam bem. Aqui nós conseguimos observar as duas imagens. O lápis de Giovanni tem 16 centímetros. A lapiseira tem 19. Ou seja, aqui na medida do lápis, 16 centímetros. Quantos centímetros a lapiseira tem a mais que os lápis? Ou seja, ela é um pouquinho maior que o lápis. Quanto a mais, certo? Vejam bem. Ó, se eu pego e vou medir, essa é a mesma medida, ou seja, aqui eles são iguais, mas daqui para cá a lapiseira está maior. Quantos centímetros dão? Do 16 até o número que a lapiseira ela é maior, certo? Vejam bem, aqui mesma medida, perceberam? Tem o mesmo tamanho, até aqui. Depois, a lapiseira tem esse espaço aqui, ó, que é maior do que o lápis. Então, quantos centímetros aqui ela tem um pouquinho maior que o lápis? Então, aqui você vai escrever essa diferença, tá bom? Lembrando que até o 16 eles têm o mesmo centímetro, certo? Então, até aqui eles são iguais. Depois, este pedacinho aqui é a quantidade de centímetros que ela é maior, tá bom? Então, vamos lá. É só você colocar a diferença aí, tá bom? Muito bem. Agora, questão 5. Pietro e Miguel estão fazendo a tarefa de casa no parque. Eles precisam organizar os números escritos nos balãozinhos em ordem crescente. Lembra o que é ordem crescente? Vai recordar com vocês. Lembra que a professora fez na sala de aula a fila? Como que a gente arruma a fila na hora de ir para o recreio, na hora de ir para a quadra, na hora de ir para qualquer lugar? Como que a gente organiza a fila? Na ordem crescente. Você consegue lembrar como é a ordem crescente? Lembra como que eu coloco a fila? Quem vai primeiro na fila? É o maior ou o menor? Na ordem crescente. Na ordem crescente está crescendo. Então, como que fica a nossa fila na sala, na hora que eu peço para vocês arrumarem a fila? Fica o menor na frente e o maior atrás, ou seja, ordem crescente. Então, ou seja, a ordem vai crescendo, tá bom?
Então, agora, vocês vão observar os números que estão aqui e organizar eles nesta ordem, na ordem crescente. Então, estes são os números que eles colocaram aqui nos balãozinhos. 21, 23, 27, 29, 33, 35, 39, 37, 31 e 25. Aqui, agora está dizendo assim, ó, assinale a resposta correta. Ou seja, você vai colocar um X ou circular a resposta na qual é a única, só tem uma que é certa, que os números estão organizados na ordem crescente. Pro, eu não consigo olhar assim, então o que, que você vai fazer? Você pode pegar e organizar esses números neste espaço aqui, na ordem crescente, tá? Do menor para o maior, e vai observar qual dessas alternativas vai estar igual à sua organização. Depois que você vai organizar, você coloca um X ou circula a resposta certa, tá bom? Só uma é a resposta certa, tá? E agora, questão 6. Essa daqui tá fácil, nós trabalhamos bastante com essa. Então, observe os brinquedos, são os objetos do dia a dia. Ele tem aí, o Fábio, ele gosta muito de brincar com esse tipo de brinquedo aqui. Veja os brinquedos que ele tem. Ele tem um peão, ele tem uma bola e ele tem o dado. Escreva no quadro abaixo o nome do brinquedo que se parece com uma esfera. Lembra que a prova nós trabalhamos, tem aí no EMAI várias figuras, né, que eu pedi para que vocês colocassem aí, que lembram uma esfera. A esfera é aquele objeto que não tem pontas, é aquele objeto que lembra uma outra figura geométrica, né? Qual desses aqui, ó, desses três? Você vai escrever o nome do objeto, tá bom? Peão, bola ou dado. Qual desses três objetos aqui lembra uma esfera? É fácil, hein? Pensem bem. Próxima. 7. Enos, marido de Zeneide, trabalha em um hipermercado. Hipermercado é o supermercado, tá? Ele registrou todas as vendas de flores no período da manhã e da tarde em uma tabela. Observe, então aqui está a tabela. E ele registrou as vendas que ele fez naquele dia, certo? Ele registrou do período da manhã e do período da tarde. Combinado? Então aqui estão os nomes das flores. Então aqui eu tenho margaridas, gérbera, rosas, tulipas. Vou repetir novamente. Então, aqui eu tenho nesta coluna o nome das flores que ele vendeu naquela manhã. Na manhã e na tarde, naquele dia, tá bom? Então, ele registrou margaridas, a gérbera, as rosas e as tulipas. E a quantidade que ele vendeu no período da manhã e no período da tarde. Então, pela manhã, ele vendeu 15 margaridas, 18 gérberas, 21 rosas e 8 tulipas. Isto no período da manhã. Depois, no período da tarde, ele vendeu 17 margaridas, 14 gérberas, 23 rosas e 16 tulipas. Agora, a pergunta. Prestem bem atenção na pergunta na letra A. Em qual período? Não quero saber a quantidade. Eu quero saber se foi no período da manhã ou no período da tarde o maior número de tulipas. Escreva no quadro abaixo. Você vai dizer para mim assim, ó, em qual período foi vendido o maior número de tulipas. Você vai vir aqui onde está escrito tulipas e vai dizer para mim qual foi o período. Não quero saber a quantidade, eu quero saber se foi de manhã ou se foi de tarde. Ele vendeu mais tulipas no período da manhã, tulipas, ou no período da tarde. Você vai escrever aqui, manhã ou tarde, tá? Eu quero saber se ele vendeu mais tulipas no período da manhã ou no período da tarde. Você vai olhar o número da quantidade que ele vendeu de manhã e da quantidade que ele vendeu à tarde e escrever para mim qual foi este período, se foi de manhã ou se foi de tarde, certo? Agora, a letra B está perguntando assim, ó, quantas a mais? Ou seja, ele vendeu no período da manhã ou da tarde? Você vai dizer qual foi o período. Escreveu, certo? Quantas a mais ele vendeu durante o período?
Ó, em um período ele vendeu 8. No outro, ele vendeu 16. Este, né, número que está aqui, 16, e aqui o 8. Quantas ele vendeu a mais neste período? A mais que o período que ele vendeu a menos. Deu para entender? Então, assim, observem bem os números e veja qual é a diferença, tá? Qual é a diferença de vendas que ele teve num período e no outro. Em um, ele vendeu só 8. No outro, ele vendeu 16. 8. Para chegar no 16, falta quanto? Eu preciso de quantas a mais para vender, certo? Quantas? Conta no seu dedinho mesmo, tá bom? 8 na cabeça e conta até chegar no número 16 para você saber quantas a mais ele vendeu aqui, certo? Aqui ele vendeu 8, aqui 16. Se eu tenho 8, quanto falta para que eu chegue no 16 para ter a mesma quantidade? E aí você vai saber a resposta de quantas a mais ele vendeu, certo? Próxima, questão 8. Observe as figuras e faça, observe as figuras e faça um X no produto que é vendido por quilo. Observem bem, aqui eu tenho um feijão, aqui eu tenho uma garrafa d'água e aqui eu tenho uma caixa de leite. Qual é o produto que eu vendo por quilo? Pensem bem, um refrigerante eu vendo como? Eu vendo por quilo ou vendo por litro? O que tem dentro de uma garrafa de refrigerante, de uma garrafa de água, de uma caixa de leite? Eu tenho líquido, eu tenho sólido. Quando eu vou me pesar, eu peso, você vai lá na balança se pesar, você pesa seu quilo ou você pesa o seu litro? Pensem bem, tá? Então, essa é a dica que é para eu dar para vocês responderem essa questão. Faça o X, tá bom? Faça o X na resposta que você acha que é certa. Pode fazer o X grandão ou até pintar, você que escolhe. Observa bem o produto que é vendido por quilo. O produto que for vendido por quilo, você faz um X na resposta correta, tá bom? E agora, terminamos a nossa atividade de hoje, tá? Como sugestão aí para deixar o dia um pouco menos cansativo devido a essa prova, vocês irão realizar, vão assistir um vídeo de uma história que conta a história de uma raposa. É uma história um pouquinho diferente, mas é bom que a gente conheça esse tipo de história diferente também, tá bom? Para mexer um pouquinho com os nossos sentimentos. No seu caderno, você só vai escrever o nome dos personagens da história, tá? E mais nada, preste bem atenção na história e escreva o nome dos personagens que aparecer lá no seu caderno de português. Beijo e até amanhã!